metros rasos, eu posso dizer, todos são iguais perante a faixa de partida. É o critério que iguala. Depois cada um se vira. O concurso é a mesma coisa. O concurso é a mesma coisa. O edital é o mesmo, a prova é a mesma. Quem estudou mais é o mérito, não é? Sai vencedor. Então, só para dar um exemplo do que significa justiça enquanto um conceito relacional. Agora vamos para as três formas de aplicar o sum cuique, dar a cada um o que é devido. Os romanos tinham três critérios: o mérito, a transmissão e o nascimento. Algo me era devido a alguém só por causa desses três critérios. Primeiro, o mérito. O que é mérito? Eu tenho um filho de 4 anos e meio. Pergunto a vocês, ele merece comer? Ele merece que eu o alimente? A resposta é não. Não estou negando a ele o direito e nem meu dever de alimentar. Eu estou dizendo apenas que o critério que me obriga a alimentá-lo não é o mérito. Porque o mérito resulta de um ato de vontade. Santo Agostinho dizia, o mérito implica liberdade. E eu digo mais, o mérito resulta de uma conduta. Então o mérito é o resultado de uma conduta sempre. Então meu filho não merece comer. Não estou negando que ele não tenha direito. Mas é outro assunto para outra palestra. Que eu tenho que explicar o que é lei natural, o que é direito natural. Existe uma lei natural que me obriga a alimentá-lo. Mas o fundamento desse dever de alimentos não é o mérito dele, mas é a lei natural. Então, o exemplo do meu filho é para exatamente dar um corte conceitual para a gente entender aqui o que é mérito. Mérito resulta da vontade, ou implica liberdade, como dizia Santo Agostinho. Então, o mérito é sempre o resultado objetivo de uma conduta. O que é uma conduta? Vaca tem conduta? Não. Louco tem conduta? Também não. Um incapaz tem conduta? Muito menos. Porque conduta é uma ação consciente e livre. Esse é o conceito de conduta. Então, conduta humana é um pleonasmo. Tá? A gente fala assim, que é uma conduta humana, é assim, assado, isso é um pleonasmo. Não existe conduta que não seja humana. E tem mais. Alguns seres humanos não têm conduta. Porque são incapazes. Porque não estão agindo consciente e livremente. Então o mérito resulta de uma conduta, dessa ação consciente e livre. Isso é o mérito. Então o primeiro critério dá a cada um que lhe é devido. O segundo critério é a transmissão. Compra, venda, doação, herança. Então algo me é devido porque me é transmitido. E porque eu adquiri aquele direito de me ser transmitido. E o terceiro critério, então, é o nascimento. Meu nome, por exemplo. Os títulos que naquela época poderiam decorrer disso. O mais importante, ser cidadão. Porque a cidadania grega era um conceito clânico, né? Vinha do gens. Então o direito de ser cidadão era um direito de nascimento. Tanto no ius solis como ius sanguinis. Tanto no solo como na descendência. Bem, o que vai acontecer? Com o advento do cristianismo. Eu já estou aí começando a relacionar direito e solidariedade. Com o advento do cristianismo, a filosofia cristã começa a dizer o seguinte: espera lá, é verdade que nós somos substancialmente desiguais, mas isso não é absoluto. Nós somos desiguais, mas as nossas relações de igualdade não são meramente relações formais. Existe um critério de igualdade que é substancial. O cristianismo descobriu isso e afirmou isso. Nós somos substancialmente iguais. Em quê? Em natureza e em dignidade. E aí o próprio cristianismo é que traz o conceito de pluralismo, que não era um conceito do mundo greco-romano. O conceito de pluralismo, que o liberalismo atual exalta e defende como se fosse a vanguarda, esse conceito é um conceito cristão. E o que se define por pluralismo? Envolve essa ideia de igualdade. A melhor definição que existe de pluralismo é uma autora chamada Hannah Arendt, filósofa da política do século passado, uma autora maravilhosa, que diz o seguinte: pluralismo consiste no fato de que todos nós somos o mesmo sem sermos iguais.
E ela era judia e ateia. Estou fazendo essa nota para dizer que a contribuição da filosofia cristã não tem nada a ver com religião. Nós estamos aqui trabalhando filosofia do direito e filosofia política. Ok? O que é que o cristianismo diz? Os homens são iguais em natureza e dignidade. Aí vem uma outra que não é cristã nem crente, mas uma das maiores filósofas da história e dos últimos tempos, a filósofa da política, que vai dizer isso. Então, todos nós somos o mesmo sem sermos iguais. É o que Jacques Maritain vai chamar de paradoxo da vida social. Uma expressão que me encanta, que eu adoro. Paradoxo da vida social. O que é o paradoxo da vida social? É o fato da sociedade ser um todo composta de vários todos. Esse é o paradoxo da vida social. Cada um de vocês é um infinito em si mesmo, ou não? Qual é o limite que vocês têm, tanto para o bem quanto para o mal? Aliás, me incomoda muito chamar o Hitler de monstro, por exemplo. Porque quando a gente tem esse tipo de relação com um sujeito como Hitler, dizendo que o Hitler é um monstro, o que é que a gente está jogando debaixo do tapete? A capacidade de cada um de nós ser pior do que ele. Porque Hitler era uma pessoa, ele não era um ser extraterrestre. Por quê? Porque ele era esse todo, esse infinito que nós somos. Cada um de nós é um infinito. Cada um de nós é um infinito. É um todo que está dentro de outro todo. Cada pessoa é um todo dentro do todo social. Isso é o que o Maritain chama de paradoxo da vida social. A sociedade é um todo composto de vários todos. Então nós somos iguais em natureza e dignidade. Essa natureza humana nos leva para o infinito. E aí nós vamos começar a trabalhar outros conceitos que vêm com a filosofia cristã. Primeiro, o conceito de pessoa. Eu não vou me prender nele, porque aí teria que ser 40 minutos só sobre o que é pessoa. Eu vou trabalhar o que é a dignidade da pessoa. Mas algumas notas. A pessoa é uma substância, a definição de Boécio, século IV. Pessoa é uma substância individual de natureza racional. Significa o seguinte: eu preciso trabalhar a ideia de pessoa, porque não existe solidariedade sem a pessoa. Vou chegar mais adiante para explicar isso aí. Então, pessoa é uma substância individual de natureza racional. Robert Spemann, que é um filósofo ainda vivo, um alemão, ele diz o seguinte: o conceito de pessoa é um conceito, é um nomen dignitatis. Apesar de pessoa humana não ser uma redundância, tampouco um pleonasmo, Spemann sugere, vou dizer porquê daqui a pouco, não, já digo agora, aliás. Pessoa humana é uma teoria sobre o homem, aliás, um conceito sobre o homem, sobre o ser humano. No substantivo pessoa, eu tenho o indivíduo. No adjetivo humana, eu tenho gênero. Significa que, diferentemente como pretendiam os liberais reduzir o ser humano ao indivíduo, ou como pretendem os comunistas ou socialistas reduzir o homem ao social, a pessoa é um conceito que refuta tanto o liberalismo quanto o socialismo, na medida em que diz o homem é tanto individual quanto social. Por isso que ele é uma pessoa humana. E cada homem, misteriosamente, é a humanidade individualizada. É por isso que na lista de Schindler, uma das passagens mais belas que há é quando os judeus dão para Schindler um anel de presente. Nesse anel tem uma frase que é de Maimônides, que é uma frase personalista. E o que é que Maimônides diz? Quem salva um homem, salva a humanidade inteira. Por quê? Porque cada um dos senhores é a humanidade individualizada. Essa é uma perspectiva personalista, que é uma das maiores contribuições da filosofia cristã para a cultura mundial. Porque isso está até na Constituição do Japão, que exige que seu imperador seja shintoísta. Então o conceito de pessoa está na Constituição do Japão. Então as maiores contribuições para a cultura humana é a ideia de pessoa. Bem, mas a ideia de pessoa não é meu tema, mas dignidade da pessoa sim. Porque dela que vai derivar a ideia de estado de solidariedade. O que é dignidade da pessoa está consagrado no artigo 1º da Constituição. Dignidade da pessoa implica dois conceitos que por sua vez se implicam mutuamente. Dignidade implica dois conceitos. Quais são? Plenitude e reconhecimento. Então a primeira ideia que eu tenho de dignidade é que os gregos chamavam de eudaimonia, é a felicidade.